Estamos aqui reunidos. É verdade que é o quinto encontro, como eu ouvi dizer, da juventude desta congregação. Mas se não fosse por causa de Jesus, nós não estaríamos aqui, essa congregação não estaria aqui, você não estaria aqui, e nada disso que está acontecendo poderia acontecer. Portanto, tudo é dele, tudo é feito por ele, tudo é realizado por ele, tudo é realizado através dele, e portanto, nesta noite, tudo vai continuar acontecendo através de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Para nós é motivo de muita alegria estarmos aqui juntamente com os irmãos, juntamente com a juventude, com a liderança, nesse propósito, nesse objetivo, então, de louvar a Deus por esses 5 anos de existência da juventude aqui, da congregação que faz parte da área de Taquara. Queremos louvar a Deus por isso, bendizer ao nome de Jesus Cristo por essa rica oportunidade. Logo após, já também agradecer aos líderes, pastor Ger, pastor desta área, que teve a coragem de uma vez mais nos convidar ou nos indicar para o líder desta congregação da juventude para estar juntamente com os irmãos. Eu digo que é corajoso porque tem gente que prega e canta e pula e sapateia, relampeia, muito mais que a gente. A gente está só começando, a gente está gatinhando, mas mesmo gatinhando, vamos pulando, glorificando, adorando, enaltecendo o nome de Jesus, porque Ele é merecedor. Deus abençoe pastor Ger e sua família, Deus abençoe também o supervisor da juventude aqui da região. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo, presbítero Montroaldo, que muito tem nos ajudado lá no estado do Mato Grosso do Sul, na cidade de Bonito. Deus abençoe nosso amado irmão. Não é fácil, irmãos. Pregar já não é fácil. Imagina pregar na presença de pastor, líder de jovens, supervisor de jovens. Aleluia. Aí o líder pega o microfone e diz: hoje Jesus vai fazer milagre. Hoje Jesus vai fazer coisa. Hoje Jesus vai. Daí o pregador treme a perna. Daí vem o pastor da área no teu ouvido e diz assim: está debaixo de pressão. Eu disse: ainda bem que Jesus que faz alguma coisa, né? Glória a Deus por isso. Ainda bem que é Jesus que faz alguma coisa, né, pastor José? Graças a Deus por isso. Glória a Jesus. Vamos abrir nossa Bíblia rapidamente em nome de Jesus Cristo. Eu quero meditar numa palavra que o Senhor assentou no meu coração ainda, orando, buscando a sua bendita presença. 1 Crônicas, capítulo de número 13. Abra a sua Bíblia juntamente conosco. Estamos também, como disse a irmã Paulinha, corpo físico cansado. Nós já fomos até o Mato Grosso do Sul nesta semana e retornamos. Saímos quinta-feira, 10 horas da noite. Ontem, 11 horas da noite, eu estava de volta. Alguém pode perguntar: pastor, mas 1.600 quilômetros de ida, 1.600 quilômetros de volta, 3.200 quilômetros em menos de 24 horas. É só Jesus que pode fazer essas coisas. Nós estávamos com um casal de irmãos, de obreiros nossos, lá da nossa área, e eles tiveram que retornar meio com urgência. Eles estavam com o carro deles. Nós tivemos que, por causa que eles não conheciam o trajeto, o caminho, fomos até lá, pegamos ele, e daí viemos para glorificar o nome de Jesus juntamente com vocês. Glória a Deus. Sentimos uma resistência no mundo espiritual para nós não chegarmos aqui, mas ainda bem que tudo é por Ele. Aleluia. Glória a Jesus. Meus ternos, a minha amada esposa, que não pôde estar presente nessa noite, deixou na casa dos irmãos que nós estávamos hospedados. Aí só encontrei na mala a calça de um terno e o casaco do outro. Não olha para mim, parece uma arara, né? Um pouquinho de cada cor. Mas o negócio é nós dar glória a Deus. Amém, meus irmãos? Quantos vieram para dar glória a Deus? 1 Crônicas, capítulo de número 13, e o versículo de número 11 em diante. 1 Crônicas, capítulo de número 13, e o versículo de número 11 em diante. Quem pode estar de pé, por gentileza? Vamos ler a palavra do Senhor. 1 Crônicas, capítulo de número 13, e o versículo de número 11 em diante. Quantos encontraram, diga: eu achei. Achei. Quem não encontrou, diga: eu preciso ler mais a Bíblia. Diz-nos assim a palavra do Senhor: e Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Amém. Amém, meus irmãos. Vire para a pessoa que está ao seu lado, antes de se assentar, e diga para ela: como vamos chamar a atenção de Deus? Faça isso em nome de Jesus Cristo.
como vamos chamar a atenção de Deus. Sente-se glorificando e adorando ao nome de Jesus Cristo. Vire uma vez mais para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela: se você não der glória a Deus, faça isso, vire para ela, diga para ela: se você não der glória a Deus. Não estou ouvindo, irmão, fala mais alto. Se você não der glória a Deus, repita comigo: se você não der aleluia, eu vou mudar de lugar. Nem que esteja lá no meio da rua, mas eu vou mudar de lugar. E eu vou dar glória a Deus por isso. Quantos vieram dar glória a Deus? Meus irmãos, nós orando e buscando a presença de Deus e olhando para o tema dessa festividade, o Espírito de Deus me levou a meditar em algumas passagens da Bíblia Sagrada. E quando eu li a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, nós logo percebemos que Deus, ele sempre se preocupou com a salvação de almas, com a libertação dos cativos, com a transformação de todos aqueles que ainda estavam aprisionados por algo ou debaixo do jugo de Satanás. Quando lemos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, nós encontramos este maior milagre. Mas para isso, o mesmo Deus que fez todas as coisas, que realizou todas as coisas, teve também sempre uma enorme preocupação no tocante à salvação de almas, olhando agora para a debilidade do homem, olhando agora para a fraqueza do homem, olhando agora para os órgãos que compõem um corpo físico e também um corpo espiritual. Deus logo se preocupa então em ter algo no meio do seu povo, no meio da sua igreja, que viesse mostrar diariamente que Ele estava ali, que Deus estava caminhando, que Deus estava trabalhando, que Deus estava agindo. E foi assim lá no início. Se nós vamos ler o livro de Êxodo, no capítulo de número 1 em diante, a Bíblia nos conta sobre a saída do povo de Israel. Diz a Bíblia que quando o povo sai agora debaixo do jugo de Faraó, diz a Bíblia Sagrada que o Senhor Deus conduz o povo para o deserto. E sabemos que deserto não é coisa fácil. Sabemos que deserto é lugar de tempestade, temperaturas altas, lugar onde não tem água, lugar onde não tem alimento, e aí por diante. Mas diz a Bíblia que quando Deus chamou o povo de Israel, resgatou o povo de Israel e conduziu o povo a caminhar 40 anos pelo deserto, diz a Bíblia que durante o dia, a manifestação do Deus Todo-Poderoso, através de uma coluna, através de uma sombra, através de uma aparição de Deus, acompanhava o povo pelos desertos de Israel. Diz a Bíblia da mesma forma que durante a noite, uma coluna de fogo ia sobre o povo para proteger o povo do frio. Isso quer dizer, Deus sempre se preocupou em ter a sua presença indispensável no meio da sua igreja. O tempo passa, os anos passam, os dias passam, muito rápido, e a Bíblia nos mostra que Deus agora chega para o pastor Moisés e dá uma ordem para ele construir um tabernáculo. Dentro deste tabernáculo, Deus ordena a Moisés que viesse construir alguns utensílios. O templo está pronto, o lugar de adoração está pronto. O povo já não iria mais adorar a Deus nas tendas, mas o lugar propício para glorificar ao Deus de Israel seria no tabernáculo. O povo se reunia agora 3 vezes por dia. Diz os estudos paralelos que na primeira hora da manhã estava lá o povo de Israel antes de sair para os seus afazeres, dizendo que ele era santo, santo, santo. Logo próximo ao meio-dia, aproximadamente esse horário, uma vez mais estava o povo de Israel no tabernáculo, uma vez mais uma voz dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. No finalzinho do dia, no finalzinho agora de todos os afazeres, uma vez mais, pela terceira vez o povo de Israel se reúne no tabernáculo e uma só voz uma vez mais fica dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Os céus e a terra estão cheios da sua glória. Deus olha para tudo isso, fica muito contente, alegre. Deus agora começa a se regozijar com o povo de Israel,
porque verdadeiramente eles adoravam a Deus. Deixa eu abrir um parênteses aqui e já perguntar: tem mesmo de verdade, irmão, crente de credencial, que tem não uma credencial de um ministro, não de um obreiro, não de uma obreira, não, mas uma credencial celestial que se chama credencial de verdadeiro adorador? Deixa eu ver, tem mesmo aqui? Tem, eu creio que tem. Deixa eu ver, cadê eles? Nem todos já levantaram as suas mãos, mas vou perguntar de novo: quantos são os verdadeiros adoradores aqui nesta noite? Aleluia! Deus agora olha para o tabernáculo e diz: não, eu preciso de algo mais real. Eu preciso de algo mais verdadeiro no meio do seu povo. Deus chama Moisés agora e diz para Moisés: Moisés, constrói agora uma arca. Moisés, como nunca indagou, nunca questionou, nunca perguntou e sempre se submeteu a Deus de uma forma incondicional, começa a construir a arca. E Deus fala para ele: cobre esta arca de ouro, cobre esta arca agora do ouro puro, refinado, o mais rico que existe na terra. Cobre ela por dentro, por fora. É construída a arca. Diz a Bíblia que Deus agora dá uma ordem para Moisés. Moisés faz também o propiciatório. O propiciatório era a tampa agora para a arca de Deus. Deus ordena para Moisés: dentro da arca coloca o cajado, coloca agora também as tábuas da lei, e também dentro dessa arca vai conter o maná que eu sustentei o meu povo diariamente na face desta terra. Daí está pronta a arca. E Deus agora unge aquela arca como símbolo, como uma tipologia da sua presença no meio do povo de Israel. E aonde o povo de Israel ia, ali estava a arca de Deus. O povo movimentava um passo, ali estava a presença de Deus. O povo saía para a peleja, ali estava a arca de Deus. O povo saía para glorificar ao Senhor, ali estava a arca de Deus. Assim, portanto, 24 horas por dia, quando era proferido o nome do Deus, o Senhor dos Exércitos, o povo olhava para a arca e dizia: Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. Não vou repetir até 5 para meia-noite, senão sai nem glória a Deus. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. Todas as vezes que o povo olhava para a arca, sabia que Deus estava no seu meio. Só que o tempo passa e uma geração vai e outra geração vem. E quando uma geração vai e outra geração vem, alguns costumes se perdem, algumas convicções se perdem. E diz a Bíblia que agora passou a época patriarcal e veio agora a época dos juízes. E diante da época dos juízes, que participaram da época da teocracia, isso quer dizer, onde o povo era governado somente por Deus, orientado por Deus, Deus agora começa a levantar homens e mulheres. E diz a Bíblia que uma vez mais lá estava a arca. A arca uma vez mais estava no templo. E diz a Bíblia que estava lá um homem chamado Eli, juntamente com seus filhos, guardando, preservando a arca. Mas diz a Bíblia que as coisas estavam mudando, que as coisas estavam se diferenciando, que a palavra parece que já não estava mais sendo pregada com a mesma consistência que existia lá na época patriarcal. Parece que as coisas começaram a se afrouxar, como se diz aqui no Rio Grande do Sul, a ponto da Bíblia dizer que os filhos do pastor Eli já não estavam mais adorando a Deus como era para adorar, já não estavam mais glorificando a Deus como era para glorificar, já não estavam mais servindo a Deus como era para servir. E Deus olha para a terra uma vez mais e diz, quem sabe no seu coração, em uma reunião celestial, e diz: não, o meu nome jamais será esquecido na terra. Pode ser que meia dúzia não queira, vou levantar um que vai adorar e vai glorificar e vai enaltecer e vai bendizer o santo nome. O meu nome jamais será esquecido na terra. Enquanto alguns estavam vivendo uma vida morna, carnal, vivendo uma vida distanciada de Deus, Deus olha para a terra, vê uma mulher agora estéril, isso quer dizer que não poderia ter filhos. Deus olha para ele e diz: através do ventre da estéril, que não podia fazer nada, eu levantarei um para fazer a diferença. Deus levanta Samuel, e nós conhecemos a história. Ofni e Finéias já não queriam mais nada com Deus, o negócio deles era ficar na porta do templo, com os seus cabelos
totalmente enculpados de tanto gel, com os seus tupetes agora totalmente aniquilados de tanto gel, com os seus trajes agora finíssimos. Eles não queriam mais estar dentro do templo, eles queriam ficar na porta do templo. Por quê, pastor? Deixa eu abrir um parêntese. Porque eles já não tinham mais a visão da arca, de adorar e glorificar o nome santo do Senhor. Não, aquela juventude já tinha perdido esse efeito da transformação da parte de Deus para com a sua vida. O negócio era olhar as irmãzinhas que estavam chegando para o culto. Aleluia, irmão. Pastor Jerry já me conhece. Por gentileza, vocês também vão me conhecer nesta noite. Oh, aleluia. Não viemos até Taquara para pegar o que nós pensamos, não. Estamos debaixo da orientação do Espírito Santo. Ai, 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 ai. Lá estavam os dois bonitões de Jeová, não. Os dois bonitões da terra. Repito, com os seus cabelos altamente encorajados e totalmente encruados por causa do seu gel, com as suas finas roupas, com o seu sapato ferracine das cores atuais daquela época. Somente uma Jéssica dando uma observadinha como que a irmã teria se vestido para aquele culto, enquanto estava lá os dois jovenzinhos que naquela época se esqueceram da arca. Eu creio que lá dentro do templo tinha um só que estava dizendo: eu vou adorar, 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 eu vou adorar. O meu negócio é com a arca e eu quero estar diante da arca. Você pode dar glória a Deus por isso? A pergunta é para a pessoa que está ao seu lado: você quer a arca de Deus na sua vida mesmo? Faz favor. Pergunta. Vai lá, pergunta. Você quer a arca de Deus mesmo na sua vida? Enquanto aqueles bonitinhos se esqueceram desse princípio, Deus levanta um para fazer a diferença. Vou repetir: Deus levanta um para fazer a diferença. Isso nos prova uma vez mais que Deus não precisa de um grande exército de 100 milhões de jovens para fazer a diferença, não. Deus precisa de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 50, 100. Quantos eles quiserem levantar para fazer a sua vontade. Mas vamos lá, deixa eu entrar na mensagem que o Senhor colocara no meu coração. Diz a Bíblia que nessa época, então, na época da teocracia, na época do governo de Deus, o povo de Israel sai para a peleja e vem agora o inimigo de número 1 da época do povo, os filisteus. Diz a Bíblia que aquela grande guerra foi uma peleja ferrenha. E diz a Bíblia que o povo de Israel perece agora diante dos filisteus. E está lá os bonitões que se lembraram de Jesus somente na hora da guerra e falaram com o outro: vamos trazer a arca para o arraial. Só que já era tarde demais, o povo de Israel já estava abatido, e diz a Bíblia que a arca é tomada pelo inimigo, e a glória que pertencia ao povo de Israel já não está mais no meio do povo de Israel. Segura aí, irmão, deixa eu só falar um negocinho aqui também para mim continuar. Infelizmente, nos dias atuais, tem muita gente que se lembra da glória, que se lembra da arca, que se lembra da Shekinah, como chamavam os rabinos da época, que traduzida do grego para os nossos dias, significa a glória de Deus sobre a nossa carne. Infelizmente, alguns se preocupam somente com a arca, na prova, no vale, no carro novo, vou falar, Jesus, na casa nova, vou falar também. Ei, jovem, só se lembra da arca quando começa a entender que está chegando 16, 17, 18, os hormônios estão batendo lá no garrão, indo lá no cérebro, dando uma voltada e voltando para baixo de novo, dizendo: eu preciso de um varão, eu preciso de uma varoa. Ô Jeová, lembra de mim, eu estou aqui diante da tua arca. Passou a sensibilidade física, esqueceu da arca, esqueceu da presença, mas Deus está levantando um grupo de jovens independentes da igreja. É a presença de Deus. Tá bom esse lugar, eu sinto a presença de Nazaré aqui. Levaram a arca para o arraial, tarde demais. Meu Deus. Diz a Bíblia agora que a arca é tomada pelos filisteus e levada. Uma das mulheres de um daqueles rapazes estava grávida e justamente naquele dia deu à luz a um filho.
E diz a Bíblia que aquela mulher coloca o nome daquele filho de Icabô. Isso quer dizer, foi-se a glória de Deus. Por um período de tempo, o povo de Israel anda somente como manequins à face da terra. O que é isso, pastor? É aquele que tem aparência, carrega a Bíblia, aleluia. Anda e se veste como é verdade, como um verdadeiro adorador. Mas na realidade a glória já foi tomada faz muito tempo. Segura aí, só para mim profetizar sobre a tua vida. Eu quero, levanta a mão direita para o céu, levanta, mas levanta de verdade. É só para quem crê, irmão. É só para quem crê nesse negócio. Feche teus olhos. O Espírito de Deus me impulsiona a ministrar sobre a tua vida a vigilância, para que ninguém venha roubar aquilo que é teu. Guarde a tua coroa, para que ninguém venha roubar das tuas mãos. Guarde a glória e a presença de Deus sobre a tua vida. Pois a glória, o povo agora está sem a presença. Deus agora então, através do pedido, o povo levanta Saul. Saul agora é rei de Israel. Qual era a preocupação de Saul? Só lutar, batalhar, guerrear. E a arca estava bem longe do seu coração. No entanto, que se nós lermos as histórias, nós não encontramos uma vez Saul dizendo assim: vamos nos reunir e vamos buscar a arca de Deus. Nenhuma vez. Se vocês encontrarem, por favor, me transmitam, eu não encontrei ainda. Em nenhuma vez Saul juntando o seu povo com o desejo de buscar a arca. Deus agora abomina Saul do seu trono, começa a fazer tudo aquilo que não era para fazer, e Deus agora tira ele, vai lá no meio do mato. Glória a Deus, eu gosto de ouvir quando Deus é lá no meio do mato. Glória ao nome de Jesus. Lá no anonimato, onde ninguém vê, onde ninguém ouve, onde ninguém sabe, onde não tem nada que possa promover a natureza humana ou a razão humana, onde nada pode presentear, nada. Deus vai lá no meio do mato, no meio das ovelhinhas, escolhe o menorzinho, cheirando, fedendo a ovelha. O perfume dele não era boticário. Já vou começar a pregar. Perfume dele não era natura. Perfume dele não, creme de banho. Que meu capaz, o negócio dele era ovelha, cheirava ovelha, via ovelha, sonhava com ovelha. Aleluia. O negócio era ir atrás daqueles que estavam sendo destinados a morte. Deus já tinha um propósito na vida dele. E diz a Bíblia que Deus vai lá e levanta ele. Primeiro objetivo que ele tem no seu coração: nós precisamos recuperar aquilo que um dia foi perdido. Precisamos buscar a arca de Deus. E diz a Bíblia, nos capítulos e versículos subsequentes que nós lemos, que Davi agora reúne o seu povo. E ele sai com um propósito e objetivo no seu coração: nós vamos buscar a arca de Deus. Nós vamos buscar a glória de Deus. Diz a Bíblia que Davi sai com o povo. E agora o povo se alegra porque a presença de Deus retornaria para o seu meio. Aleluia. Tem gente que consegue viver sem ela. Eu não consigo. Aleluia. Tem gente que consegue ficar sem a presença dela. Eu não consigo. Mas vamos lá. O povo vai, chega até o local onde estava a arca, pega uma arca, e diz a Bíblia que a arca é colocada num carro novo. Mas eu não quero falar do carro novo, das inovações que surgem nos dias de hoje, dos shows que são apresentados no dia de hoje para carregar a glória de Deus. Alguém diz que isso é estratégia para atrair a glória de Deus e atrair as pessoas. Eu dou outro nome: carnalidade humana, física, terrena e demoníaca. Deus não precisa de luzes, mundanismo, livianismo. Não. Deus não precisa dessas coisas. Deus só precisa de alguém que adore a Ele. Vou repetir: Deus só precisa de alguém que adore a Ele. Está lá o povo, a arca está sendo conduzida. Davi está alegre, contente. E diz a Bíblia que 2 homens estavam rodeando o carro novo. Os bois conduziam o carro. Conhecemos a história: os bois tropeçam, a arca balança, não cai, porque a glória de Deus nunca perece, a glória de Deus nunca cai, a glória de Deus nunca erra. Diz a Bíblia que a arca balança e um dos homens estende a mão e é fulminado na hora. Davi se entristece, e diz a Bíblia que ele agora vem tomar uma tristeza enorme. Nós poderíamos falar nesta noite, irmãos, de algumas consequências e dificuldades que podemos enfrentar nesta vida para ter a glória de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia. Poderíamos falar nesta noite sobre algumas dificuldades
físicas que encontramos na nossa caminhada, na condução da glória de Deus sobre as nossas vidas, mas o tempo já foi, e me permita resumidamente vos transmitir aquilo que o Senhor transmitir ao meu coração ainda na tarde de hoje, em um período de oração e de jejum, onde disse para Deus: Deus, nós precisamos entender o que o Senhor quer falar aos nossos corações através daquele texto bíblico. E diz o Senhor ao meu espírito que o Senhor quer verdadeiramente levantar homens e mulheres para ir ganhar almas, ir atrás daqueles que estão destinados à morte, mas tem uma condição. Vira para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela: sem a arca nós não podemos fazer nada. Ele não entendeu, nem ela também. Fala mais fortinho assim, sabe? Como um profeta de Deus, como é isso? Olha dentro da menina dos olhos dele assim, porque crente lavado e remido no sangue do Cordeiro, olha dentro da menina dos olhos, olha lá, assim, pastor, ó, nós precisamos da arca. Sem a arca não podemos fazer nada. Davi se entristece e começa agora a se preocupar. O que eu farei para atrair e trazer a arca de Deus para mim? O que eu farei para conduzir a glória, a presença, a Shekinah, a arca de Deus para mim? Davi naquele momento para e pensa: acabou tudo. Eu tentei buscar a presença, mas não consegui. Ei moça, ei moço, quantas vezes quando você é convocado para oração, para o jejum, e você diz assim: não, mais um sábado, adorando o presbítero Madroaldo, supervisor da região, junto com a liderança, com fome, puxada lá no espinho, sem água, sem comida, sem nada. Não, eu já tentei isso uma, já tentei isso duas, já tentei isso três. Participei de 5 retiros no ano passado, nada mudou, nada diferenciou. Davi tinha um sentimento no seu coração: o que eu posso melhorar para atrair a glória de Deus? O que eu posso fazer? Ele tinha acesso à arca, pois a arca estava sobre a sua responsabilidade, pastor Jerry. Mas ele tenta a primeira vez e dá errado. E um sentimento agora de culpa assola o seu coração e a sua mente. Ele pergunta: o que eu farei para ter a presença de Deus na minha vida? Davi para. Quem sabe reúne os principais da época e diz assim: nós não vamos conduzir com a arca daqui para frente. Nós não vamos parar, não, de forma alguma. A arca vai ter que ficar em algum lugar. E diz a Bíblia que existia um homem chamado Obed-Edom. E diz a Bíblia Sagrada que Obed-Edom morava aproximadamente a cidade de Davi, aonde a arca seria levada. Davi agora se reúne, quem sabe decide: a arca vai ficar na casa de Obed. Segundo alguns teólogos eruditos da Bíblia, Obed-Edom era um dos levitas, um dos sacerdotes que acompanhava também o povo de Israel. Davi se lembra de Obed-Edom e diz: é lá na casa de Obed-Edom que vai ficar a arca de Deus. Aleluia. Diz a Bíblia que eles vão até a casa de Obed-Edom. E eu posso até imaginar, irmãos, aquela champaninha, como se chama aqui no Rio Grande do Sul, de beira de estrada, casinha humilde, simples, sem pintura, sem ar-condicionado, sem bons estofados, sem aquela cozinha projetada, sem aqueles quartos com aqueles ricos colchões elétricos que agora existe, colchão elétrico. Meu Deus do céu, aperta o botãozinho e faz massagem, sai dali renovado. Graças a Deus que não precisamos de colchãozinho, mas precisamos do renovo do Espírito Santo. Posso até ver Davi com a sua comissão chegando até aquela casa, batendo na porta de Obed-Edom. A esposa de Obed-Edom vem recepcionar, e quando vê quem estava, o rei Davi com uma comitiva. Eu creio que o queixo daquela irmã foi parar quase lá na sua cintura. Ela se apavora, se assusta. O rei Davi na minha casa. O rei Davi veio me visitar. Sim, senhor rei, eu preciso falar com Obed-Edom. Só um minuto, eu vou mandar chamar ele no campo. O
Porque Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso. Deus não tem compromisso com o desocupado. Para com esse negocinho, essa conversa que eu vivo pela fé, que eu dependo de fé, que tudo é pela fé. Não. Deus não tem compromisso com quem não faz nada. Tem que fazer alguma coisa para Deus ver do céu. Só